Ir à presença dele neste lugar. Senhor, não somos dignos de estar na tua presença, mas estamos aqui, arrependidos, Senhor, de coração, por muitas vezes temos falhado contigo, por termos entristecido o seu coração, temos entristecido o Espírito Santo, muitas vezes com as nossas práticas pecaminosas, com o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, Senhor, o nosso olhar. Nos perdoa, Senhor, nesta noite. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa porque nós entristecemos o teu coração. Nós aceitamos nessa noite o sacrifício de Jesus naquela cruz e nos colocamos diante da tua presença, nos prostramos diante do teu altar, do teu trono, Senhor, para tocar os seus pés, para tocar o teu coração com a nossa adoração. Que os céus se encham da atmosfera da nossa adoração nessa noite, Pai. Que o teu trono, que a sala do trono se encha com o incenso da nossa adoração. Exaltamos a Ti, Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao nosso Pai Supremo, ao nosso Criador que nos guia, que nos dá direção, que nos ama, que nos apacenta, que nos disciplina, que nos corrige no seu amor, Senhor. A Ti exaltamos nessa noite. Tu és o meu Abba, Tu és o meu Abba, Tu és o meu amado. Tu és o meu amado, Senhor. O meu amado vem saltando pelos montes e o seu nome é santo e soberano. A Ele seja toda a glória, a Ele seja toda a honra, a Ele seja todo o louvor. A Ele levantamos as nossas mãos para exaltar, para bendizer e declarar que eu sou do meu amado, eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Declaramos nessa hora, Senhor, declaramos nessa hora que pertencemos a Ti, que somos a geração eleita, somos os Seus filhos amados, os Seus filhos resgatados pelo amor de Jesus, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Reconhecemos, Senhor, o Teu sacrifício, reconhecemos, Senhor, a cruz, reconhecemos o poder da cruz, reconhecemos o poder do sangue precioso de Jesus. Reconhecemos, Senhor, reconhecemos o Senhor, reconhecemos o Teu plano de salvação para cada um de nós e levantamos as nossas mãos em adoração. Nos prostramos diante dos Seus pés em adoração para declarar que somos Teus, que somos Teus, que somos Teus. Não há outro lugar melhor para se estar, Senhor, do que na Tua presença. Não há lugar melhor para se estar do que na Tua presença, Senhor. A Tua presença nos enche de esperança, a Tua presença nos enche de vida, a Tua presença nos enche de paz, de amor, de confiança. A Tua presença nos faz perseverar, Senhor. A Tua doce presença nos fortalece, a Tua doce presença nos ergue, nos enche, nos enche, nos enche, Senhor. Levanta-nos, Pai, levanta-nos, Pai, nessa noite. Levanta-nos, Pai, levanta essa geração, levanta, Senhor, essa geração. Uma geração de remanescentes, uma geração escolhida para reerguer os muros, uma geração escolhida para reerguer os muros. Diga isso comigo: eu sou a geração eleita, a geração chamada para reconstruir o templo do Senhor. Nós somos essa geração, meu amado. Nós somos a geração do povo escolhido, os remanescentes do Senhor, aqueles escolhidos para tocar a presença do Senhor. Não saia daqui dessa noite desapercebido. Permita que a presença do Senhor te toque nessa hora. Se você puder levantar as suas mãos e fechar os seus olhos, sinta como se você estivesse na sala do Pai, porque é lá que você está. Essa é a sala do Pai.
O seu Pai está aqui nessa noite e Ele deseja sarar as suas feridas. Ele deseja te curar de todas as mágoas, de todas as tristezas. O Senhor deseja tocar a sua vida. Permita que o amor do Senhor te toque nessa hora. Não há lugar melhor para se estar. Não há lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Este é o dia que o Senhor escolheu para te tocar como nunca antes você foi tocado. Mas Ele só vai conseguir fazer isso quando você se abrir. Você que está na sua casa também, neste momento, permita que a presença do Senhor invada o seu lar. Se abra, dê as boas-vindas para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu te dou as boas-vindas. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar. Queremos ser tocados pela presença gloriosa do nosso Pai. Assim como o Senhor fez com Moisés, queremos ver a Tua glória nessa noite, Senhor. Queremos ver a Tua glória nessa noite, Senhor. Mostra-nos a Tua glória, mostra-nos a Tua glória, Senhor. Se você puder, meu amado, dê um forte aplauso a Jesus, ao nosso Abba Pai, nosso Deus Criador. Te adoramos, Senhor. Tu és tudo pra mim, Tu és tudo pra mim, Senhor. Diga isso comigo, Senhor. Tu és tudo pra mim. Aleluia. Vamos celebrar o Senhor. Hey. Ansioso está esperando este momento. Há um anelo dos seus filhos atrair sua glória. O universo ansioso está esperando este momento. Há um anelo dos seus filhos atrair sua glória. E nós queremos ver tua glória e dar vida ao mundo e ensinar as nuvens de testemunhas. Deus que faz milagres hoje. Queremos ver tua glória e dar vida ao mundo e ensinar as nuvens de testemunhas. Deus que faz milagres hoje. Eu vou gritar e declarar a Deus. Santo, santo é o Senhor. Eu vou gritar e declarar: Deus está vivo, aqui está. Das cinzas nasce um canto. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Oh, 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 oh. Levantem tua presença e não importa quem me veja o quê. Minhas mãos levantem tua presença e não importa quem me veja o quê. Levante a sua voz. Minhas mãos levantem tua presença. O diabo já não tem nada em mim. Minhas mãos levantem tua presença e não importa quem me veja. O diabo já não tem nada em mim. Minhas mãos levantem tua presença e não importa quem me veja. O diabo já não tem nada em mim. Minhas mãos levantem tua presença e não importa quem me veja. O diabo já não tem nada em mim. Eu vou gritar. E o quê? Deus está vivo. Aqui está nas cinzas. Santo, santo é o Senhor.
santo é o Senhor. Declare: santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Santo, 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 santo é o Senhor. 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 Santo é o Senhor. Ele é santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Exaltamos a ti, Senhor. Teu nome é santo, 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 santo. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Teu nome é santo, 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 santo. Exaltamos o teu nome, Senhor, nessa hora. Declaramos o fluir da tua presença aqui, Senhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo
Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Levante as suas mãos, meu amado. Se você puder, levante as suas mãos e diga: Espírito Santo, eu sei que a minha alma viverá quando você tocar a minha vida. A minha alma viverá quando o Espírito Santo tocar na minha vida. O meu espírito renovará, e no meu corpo tudo novo se fará. Tudo novo se fará no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. A tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverás, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Senhor, nessa noite nós invocamos o teu nome, pois a tua palavra diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso, nesta noite nós invocamos o nome do Senhor e clamamos pela sua presença. Entramos desesperados na tua presença, não pelas circunstâncias, não pelas adversidades, não por causa dos problemas, mas nós estamos desesperados porque nós queremos a tua presença em nossa vida. A presença do teu Santo Espírito, que nos restaura, que nos transforma, que nos traz as revelações da tua vontade. Queremos ser banhados, queremos ser mergulhados nas águas do teu Espírito nesta noite. Portanto, Senhor Deus, todos aqueles que vieram sobrecarregados, que vieram com as suas cargas em função de circunstâncias, nesta hora o Senhor está te oferecendo para você mergulhar nas águas do Espírito e começar a dizer: sopra, vento do Espírito, sopra neste lugar, e aponta para seu coração, e deixe que o Espírito Santo comece a trazer o fôlego da vida, para que você se torne alma vivente. Talvez você foi afogado pelas circunstâncias, talvez está com problemas de desânimo, ou de tristeza profunda, depressão, ou talvez está com outras situações na sua vida. Mas nesta noite, deixe o Espírito Santo soprar sobre a sua vida, para que você seja restaurado. Aleluia. Vento do Espírito, sopra, sopra nesse lugar, sopra sobre cada coração, sopra sobre cada pessoa que está nos assistindo pela internet, sopra em cada lugar, em cada coração nesta hora, o vento sobrenatural do Espírito de Deus. Começa a trazer vida, começa a trazer vida nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Espírito Santo está enchendo, vento do Espírito, oh, vento do Espírito. Sim, Senhor, vai enchendo os nossos corações nesta noite. Sopra, 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 Espírito de Deus,
Deixa o Espírito de Deus soprar sobre o seu coração nessa noite. Enche os nossos Coração. Oh, vento do Espírito. Se você quiser se ajoelhar, você que está aqui presencialmente, ou mesmo que você esteja na sua casa, fique à vontade do Pai. Espaço você tem. A palavra do Senhor diz que aquele que se humilha encontrará a exaltação da parte de Deus. Aquele que se humilha, aquele que se apresenta com o coração contrito, humilhado na presença do Senhor, o Senhor não desprezará. Quebrante-se na presença do Senhor. Essa noite é uma noite de quebrantamento. Desde hoje cedo, quando acordei 5 horas da manhã, o Espírito Santo já estava cantando esta canção no meu coração. E durante todo o dia o Espírito Santo foi ministrando meu coração. E uma coisa que ele me disse: essa noite tem que ser uma noite de quebrantamento. Precisamos nos quebrar diante do Senhor, nos humilhar, porque aquele que se humilha será exaltado, diz o Senhor. Oh, oh, vento do Espírito. Há uma atmosfera de quebrantamento. Muitas coisas estão se quebrando. O orgulho. Muitas coisas estão se quebrando. A soberba. Muitas coisas estão se quebrando. O pecado. Estão sendo quebrados agora. Não são do Espírito Santo. E chorarás. E chorarás. Oh, xarabalabassuricaba. E saltarás. Oh, xandarás. Choramos não de tristeza, mas de arrependimento diante de Ti, Senhor. Nos arrependemos diante de Ti, Senhor, e reconhecemos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor. E chorarás. Oh, xarabalabalabas. E saltarás. E saltaremos de alegria. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, me guia. Vem nos guiar, Senhor. Vem nos guiar. Vem, Espírito Santo. Começa a trazer restauração nessa casa espiritual, em nome de Jesus. Vem nos visitar nessa noite. Derrama teu fogo, derrama tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento. Oh, há uma brisa suave nesse lugar. Há uma brisa suave. Oh, Santa Labalabalamas. Começa a falar em novas línguas, irmãos. Começa a falar em novas línguas. Você que está em casa, começa a falar em novas línguas. Veja línguas de fogo caindo sobre você agora. Veja as línguas de fogo caindo nesse lugar agora. Começa a falar em novas línguas. O Espírito Santo está batizando pessoas nessa noite. Há uma unção poderosa aqui nessa noite. Há uma unção de quebrantamento. Há uma unção de renovação. Há uma unção de restauração. Deus em Cristo está fazendo algo novo na sua vida. Algo novo está sendo gerado nessa noite. Algo novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se está fazendo novo nessa noite. Aleluia, aleluia. Teu Espírito renovará e no teu corpo tudo novo. Sim, Senhor, sim, Senhor.
Aleluia. E chorarás. e chorarás. Vamos ficar em pé, amados. Vamos cantar juntos. E saltarás De alegria. de alegria. E chorarás. E saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vem, vem, Espírito Santo, Me guiar. venha nos guiar, Senhor. Vem restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vamos aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia! Dá vozes de júbilo! Dá vozes de júbilo! Vozes de júbilo! Aleluia! 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 Oh, aleluia, aleluia! Seja bem-vindo, Pai. Seja bem-vindo, Pai. Oh, Pai amado. Oh, Shabalabalabasurricabarabas. Bem-vindo, Espírito Santo, bem-vindo. Glorifica Jesus neste lugar. Glorifica o Filho de Deus. Oh, Xandarecandaralamasuricandaralamas. Retabarabalabaracandaracandaralamas. Oh, continue falando em línguas, continue, igreja, continue sendo intenso, continue falando em novas línguas. O Espírito Santo está edificando o seu coração, o Espírito Santo está visitando a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Mais, 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 mais. Aí está, aí está, aí está, aí está. Mais, 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 mais de Deus, mais do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar, sopra, 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 sopra. Aí está, aí está, aí está, aí está, aí está. Xerrabalabalabalabas, elevaturibalabalamas, oh, xandacambalabas, rebalabasuricandaralamas, curibalabalabas, cura. O Espírito Santo está curando nessa hora. Receba a sua cura, receba a sua restauração. Você que está nos assistindo pela internet, receba a sua cura ali onde você está. Receba a restauração, receba agora, 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 em nome de Jesus. Xarabalabalabalabas, xerabaturicandaralamas, oh, rabalabalabala. Bendito. O vento do Espírito está soprando nesse lugar. Está soprando sobre a sua vida. Está soprando, está soprando, está soprando. Mais, 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 mais. Receba ali, onde você está. Receba, receba, receba. Xerrabalabalabalabas. Chorra catadarana. Se Deus, se Deus, se Deus, se Deus. Glória a Ti, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Sim, Senhor. Bendito o nome do Senhor. Te glorificamos nesta noite. Receba toda a glória, receba toda a honra, Senhor. É a tua igreja que celebra, que se alegra com a presença do Pai. O Pai está em casa. O Pai está em casa. Aleluia, aleluia,
Nessa casa tem provisão, nessa casa tem direção, nessa casa tem cobertura, nessa casa tem disciplina, nessa casa tem identidade. Nessa noite Deus restaura a tua identidade de filho. Receba em nome do Senhor Jesus. Senhor, mais uma vez queremos ser gratos a Ti por esta poderosa e sobrenatural manifestação, mas nós sabemos que ainda há muito mais. Há muito mais. Por isso, Senhor, descortina os mistérios da Tua palavra, para que possamos imprimir em nosso espírito a Tua presença e a Tua palavra viva e eficaz, que produz mudança, que produz transformação em nosso ser. Renova-nos na força do Teu poder nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém, amém, aleluia, amém. Amados, quero cumprimentar cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, podem se assentar. A presença do Senhor está nesse lugar. Quantos já perceberam isso? Amém, amém. Eu sei que muitos já estão aqui, né, cheios dessa presença, mas Deus quer colocar a sua palavra sobre esse mover do Espírito nesta noite, e que você possa receber em seu coração e poder imprimir no seu espírito, para que você possa vivenciar no seu dia a dia. Não somente como quando Jó disse: Senhor, eu te servia de ouvir falar, mas hoje, depois de ele passar por toda aquela provação, ele diz: agora os meus olhos te veem. Que nessa semana você possa ter essa experiência sobrenatural com o Senhor, de que seus olhos possam vê-lo nessa relação de intimidade através do seu Santo Espírito. Amém. Queremos também cumprimentar todos os nossos irmãos amados, todas as pessoas que nos seguem através das redes sociais, através da internet. Nós queremos dar boa noite a cada um de vocês. Obrigado por você estar participando desse culto juntamente conosco. E o desejo do nosso coração é que você ali na sua casa, você possa estar também recebendo essa impartição e recebendo essa mesma atmosfera que está sendo construída nesse lugar, ali na sua casa, ali no seu trabalho, ali onde você está, que você também possa ser impactado pelo poder do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre um empoderamento para vencermos o caos. Amados, o caos sempre fez parte da humanidade. Em todo o contexto da nossa história humana, sempre o caos fez parte. Antes da eternidade, o caos já estava instalado. A Bíblia diz que no início, Deus, quando olhou para a terra, estava sem forma e vazia. Havia um caos, não havia nada ordenado, havia uma desordem total, caos, sem forma e vazia. Muitas pessoas que andam sem Jesus, sua vida está sem forma e vazia. Precisa da palavra do Senhor dizendo: haja luz. Quando Cristo vem para a nossa vida, há luz, e nós somos iluminados e começamos a ter vida e vida abundante. Amém? Jó capítulo 5, versículo 6. Vamos extrair um ensinamento aqui para nós nesta noite. Diz assim: pois o sofrimento não brota do pó. Escute bem: o sofrimento que as pessoas estão vivendo no mundo não brota do pó. Ou seja, o sofrimento que você está passando, a circunstância que você está vivendo, não brota do pó. E as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades. O homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas se fosse comigo, diz Jó, se fosse comigo, se eu fosse você, em outra tradução, diria:
eu apelaria para Deus e apresentaria a Ele a minha causa. Sabe o que significa isso? Que os problemas, eles não nascem do pó e nem do chão. Sempre alguma situação, algum problema que nós estamos passando tem uma origem. E não é do pó, e não é do chão. E o que Jó está dizendo: se eu fosse você, não apelaria para a minha força, não apelaria para o homem, eu apelaria para Deus. Eu buscaria em Deus a solução de todos os meus problemas, de todas as minhas adversidades, das situações que eu estou vivendo. Eu apelaria a Deus, não apelaria a uma voz humana. Então esse texto significa que nenhum problema ou nenhuma dificuldade que estamos passando vem do nada. Ou seja, há sempre uma origem, há sempre uma causa, tem alguma razão de ser. Por exemplo, depois de um certo tempo você vai fazer seu exame de sangue. Aí você vê colesterol lá em cima. E você diz: nossa, como é que pode? Não é assim que nós falamos? Nossa, será que está certo esse exame? Meu Deus, não pode ser. Alguns, porque seu casamento está mal. E você pergunta para o casal e diz: não, o problema é ela. E ela diz: não, o problema é ele. Ou senão simplesmente diz: não sei, de repente aconteceu. Nada acontece de repente. Olha só, por que você está com tantas dívidas? Não sei, pastor, eu só usei um pouquinho o cartão e não sei de onde que veio tanta dívida. Quantos estão entendendo? Tudo foi tão de repente, pastor. Nem ideia de onde veio esse problema. E Jó no versículo 6 diz assim: pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. Significa que todo sofrimento tem uma causa. Toda dificuldade que o homem passa tem uma origem. Tem uma origem. Mas por que um homem como Jó, tão íntegro, tão fiel a Deus, precisou passar por todas as circunstâncias que ele viveu? Tinha uma causa, tinha uma origem. No final da história de Jó, no capítulo 42, ele diz assim: agora eu entendo por que eu tive que passar todas as circunstâncias, por que eu tive que passar toda essa dor, por que eu tive que ter perdas. Foi para que eu possa ganhar. Muitas vezes Deus deixa você ter perdas para você ter ganhos lá na frente. Amém? E muitas vezes choramos sem entender, choramos aquele momento daquela perda, mas daqui a um tempo nós vemos o resultado, que aquela perda não foi para perder, foi para ganhar. Jesus disse: aquele que acha que vai perder, na verdade está ganhando. Mas aquele que acha que está ganhando, na verdade ele vai perder. E Jó, no final dos seus dias, ele diz assim: agora eu entendo a origem. A origem foi de que eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas depois de passar por tudo que eu passei, agora eu conheço a Deus verdadeiramente, porque meus olhos agora o veem. Muitas situações, muitas circunstâncias que você e eu estamos vivendo nos conduzem para que possamos conhecer a Deus verdadeiramente. E muitos continuamos sofrendo porque não acudimos a Deus as nossas súplicas. Tentamos resolver pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios meios, pelas nossas próprias habilidades. E quando nós precisamos resolver as situações, precisamos vir até Deus, nós vamos para outros lugares. Escute isso: todo ser humano, durante a sua existência no mundo, terá que enfrentar um dia problemas ou crises. Se você ainda não enfrentou problemas ou crises na sua vida, o que eu duvido muito, então
você já está glorificado, você já está morando na terra, só que você já é um ser do céu. Existem muitas perguntas que as pessoas fazem e que precisam ser respondidas. E quem sabe uma dessas perguntas já passou pela sua mente, já passou pelo seu coração. Por exemplo, por que uma crise? O que é uma crise? Qual é a sua origem? Quais são os efeitos dessa crise? Muitas vezes nós perguntamos: Senhor, por quê? Qual é o propósito dessa crise? Essa crise vem de Deus ou vem do diabo? O que devemos fazer quando essa crise vem de Deus para a nossa vida? Como nós temos que identificar quando essa crise Deus está usando para nos edificar, para nos restaurar? Por que Deus permite que a crise venha do diabo sobre a nossa vida? Por que Deus permite? Assim como permitiu na vida de Jó. Por quê? Como responder? Como nós devemos responder? Como nós devemos reagir? Qual a atitude que nós devemos ter diante de uma crise e estar preparados para enfrentar? Muitos de nós não estamos prontos nem preparados para enfrentar as crises, e nós precisamos estar. Por quê? Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas Ele disse: confiai, confiai, eu venci o mundo. E se Ele venceu, e se eu estou nele, eu também vou vencer as adversidades. Eu vou sobrepassar. Mas eu preciso me preparar. Eu preciso estar prontos. Em muitas mensagens e estudos que nós temos ministrado à igreja, estamos ministrando através do discipulado nas segundas-feiras. Palavra tremenda, palavra poderosa. Nós temos ministrado nas terças, quintas e sábados, 5:30 da manhã, tempo de oração, palavra tremenda, estudos. Temos ministrado na quarta-feira casas de paz, quinta, sábado e domingo, culto de celebração. Nós temos ministrado a palavra do Senhor. Temos preparado a igreja, já desde alguns anos atrás, nós já estamos vindo, preparando, sabe para quê? Para você enfrentar a crise que nós estamos vivendo hoje. Porque o que está te sustentando nesses dias é a palavra que lavou teu coração. É a palavra que está te sustentando. Porque se a palavra de Deus não estiver presente na sua vida, não tem como você permanecer em pé. Nós temos falado sobre a vinda de Cristo. Temos falado sobre a vida dos remanescentes. Temos falado com respeito à santidade, com respeito à fé em Deus, como desenvolvê-la, como viver uma vida santa diante do Senhor, uma vida digna, com respeito ao espírito de Jezabel, de Absalão, que é o espírito da rebeldia e a falta de honra para com o seu, com a cadeia de autoridade, a cadeia de autoridade governamental da igreja, líderes espirituais. Quando esse espírito se levanta, como combater, como agir. Ou seja, nós durante todos esses ensinamentos foram devidamente preparados, inspirados pelo Senhor, a fim de alertar, instruir aos crentes em Cristo Jesus e todas as pessoas. Pois viriam tempos de crises no mundo. E nós, no mês de janeiro, durante o nosso jejum, nós tínhamos já profetizado que seriam tempos difíceis em 2020. E agora que estamos passando pelo vale da sombra da morte, quando profetizamos, não tínhamos nem ideia do que viria na frente, mas sabíamos que ia ser um tempo de grandes dificuldades. E já estamos vivenciando tudo isso. E sabe o que mais? É apenas, conforme diz a palavra, o início, o princípio das dores. Veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 21, diz assim: então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares. Aqui está falando de pandemia.
e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? Através das leis. É muito claro. Tem coisas que eu gostaria de falar, mas como estamos em transmissão ao vivo, não posso dizer. Mas é muito claro. É muito claro algumas situações em relação à igreja do Senhor Jesus. E diz: então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo isso por causa do meu nome, disse Jesus. Você está preparado para esse tempo de crise? Será para vocês, diz, toda essa crise será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Uau! Paulo e Silas estavam na prisão, e eles foram jogados na prisão porque eles pregaram o evangelho. Muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas aceitaram o Senhor Jesus. Houve um grande alvoroço, houve um grande confronto de altares, mas o altar do Senhor prevaleceu. Muitas pessoas foram curadas, mas alguns invejosos entregaram Paulo e Silas às autoridades, e eles foram jogados no cárcere. Primeiro eles foram açoitados. Eles foram açoitados. Com certeza estavam com feridas, sangrando, e na prisão úmida, ratos, uma atmosfera fúnebre. E ali Paulo e Silas começaram a adorar e a cantar ao Senhor no meio da sua dor. Será que nós seríamos capazes de estar cantando quando vemos essa mortandade e essa situação? Estaremos em pavor, com medo? Qual seria a nossa atitude? Será que de fato e de verdade estamos preparados para enfrentar as crises que já estão acontecendo e que irão acontecer? A única maneira de nos sustentar, queridos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, o ensino da palavra. E durante todos esses últimos 5, 6 anos desta casa espiritual, como nunca antes, Deus tem nos dado revelação da palavra. Temos ensinado a igreja a se proteger. Não a se proteger com instrumentos ou com armas naturais, mas com armas poderosas em Deus, para derrubar todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque a nossa militância, a nossa guerra não é natural, é espiritual. Por isso precisamos estar preparados. Muitos cristãos tentam enfrentar essas crises de uma forma natural. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Porque a militância é contra potestades, hostes, governadores das trevas, contra espíritos, contra demônios. E isso não se combate naturalmente, se combate na oração, se combate no jejum, se combate na palavra de Deus, se combate na evangelização, se combate no serviço ao corpo de Cristo. Aleluia. Se combate tendo um posicionamento firme de não negar a Deus em momento algum, mas de ser a expressão da glória de Deus por onde quer que você passe. No discipulado passado, nós falamos que você e eu somos como estrelas no universo, brilhamos no meio da escuridão. Amém, igreja? Aleluia. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantando louvores, a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus se manifesta. E diz que houve como um grande terremoto, e a terra se moveu, e toda aquela porta do cárcere trancada caíram por todos os lados. O carcereiro, olhando isso, que todas as portas dos presos se abriram, ele disse: como eu vou fazer agora? Pegou a faca para se matar, para se suicidar. E Paulo lhe disse: não faça isso.
E ele disse assim: então o que devo fazer para ser salvo? E Paulo lhe diz, lembra? É oportunidade para testemunhar. Paulo lhe diz: crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa, e serão salvos. Uau! Paulo com chicotadas, com dores, ele nos diz: pois é, tá vendo como Deus é fiel? Deus é justo. Olha o que Deus fez. Tá vendo? Me bateram, me fizeram isso e tal e tal. Não, queridos, não é tempo de olhar para você, tempo de falar do amor de Deus, do reino, testemunhar a tempo e fora de tempo. Portanto, não permitam que o diabo lhes diga que vocês não têm habilidade para vencer as crises. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Aleluia. A unção apostólica, profética e a revelação da palavra de Deus nos preparam para enfrentar as crises que temos por diante. Pastor, por que uma igreja apostólica profética? Por que uma unção apostólica profética? Porque a unção apostólica profética enfrenta, ou seja, confronta o indivíduo com o seu pecado. A unção apostólica profética não é de passar a mão no cabelo, não é de bater nas costas, não. É de confrontar o seu pecado. É dizer: você está em pecado de fornicação, você está em pecado de adultério, você precisa se arrepender. Este é o caminho, andar nele e estabelecer fundamentos sólidos, para que quando venha a tormenta, para que quando venham os ventos fortes, para que quando venha a enchente, você está firme na rocha que é Jesus Cristo, fundamentado pela unção apostólica. Durante todo esse tempo que temos vivido até aqui, temos tido testemunhos de pessoas que foram sustentados pela palavra revelada desta casa espiritual. Por isso, apesar da crise, estão avançando. Tem pessoas nos seus negócios que estão avançando. Existem muitos profissionais liberais que não precisam nem sair da sua casa, estão recebendo telefonemas e da sua própria casa Deus está fazendo fluir a bênção financeira. Você está percebendo? Nós estamos sendo processados e estamos sendo preparados por um processo de maturidade. Estamos sendo preparados para quê? Para viver o sobrenatural no meio da crise. Não somos guiados pelo que vemos, somos guiados pelo que cremos. E este é o tempo de você ser guiado por aquilo que você crê, não por aquilo que você vê, não pela circunstância, pelo fato, pelo teu olhar na perspectiva humana. Mas o teu olhar tem que ser com os olhos do teu entendimento espiritual, pela palavra de Deus, para você viver o sobrenatural. Esse é o tempo em que somente aqueles que têm a revelação do sobrenatural poderão passar essa crise sem ser afetados. Sem ser afetados. Temos muitos testemunhos, muitos milagres de pessoas que foram desenganadas pelos médicos já em UTI. Temos alguns testemunhos de pessoas que o médico disse: chama todos os parentes e se despeçam de longe mesmo, porque desta noite não passa. Sabe o que aconteceu com essa pessoa que foi diagnosticada, que já morreria naquela noite? Está na sua casa tomando mate, está na sua casa fazendo sopa, está em pé, caminhando. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Deus nos chama para viver o sobrenatural. A igreja de Cristo é uma igreja sobrenatural. Por isso, Paulo diz: não se conformem, não se amoldem a este mundo. Renovem a sua mente pela palavra de Deus para viver o sobrenatural de Deus. Se não fosse essa preparação espiritual, talvez muitas pessoas queridas do nosso relacionamento já não estariam entre nós. Ora,
oramos por muitas pessoas. Oramos repreendendo esse espírito de mortandade através dessa pestilência. Um homem em Curitiba, um ex-discípulo, passou pelo vale da sombra da morte. Já foi diagnosticado a sua morte. E quando nós gravamos uma oração, mandamos pelo WhatsApp, a esposa ouviu, transmitiu para a médica levou, colocou no ouvido da pessoa. Hoje ele está em casa. Hoje ele está em casa. Esse é o nosso Deus do sobrenatural. Quantos estão entendendo? Aleluia. Salmo 54, versículo 4 diz assim: certamente Deus é o nosso auxílio, é o Senhor que me sustém. Em outra versão diz assim: eu sei que o Senhor Deus é quem me ajuda, sei que é Ele que me defende. Quando eu aprendo a viver o sobrenatural, é Deus que luta por mim. É Deus que luta por mim, amados. É Deus que tira a depressão. É Deus que tira aquela situação de agonia, de aflição. É Deus que me dá paz no meio da tormenta. É Deus que me dá esperança. É Deus que me dá confiança. Aleluia. Precisamos, amados, reedificar a nossa fé constantemente. Escute isso. Você não pode se sustentar apenas de ouvir as mensagens. Você tem que esquadrinhar a palavra de Deus. Você tem que ter o seu tempo de ser lavado pela palavra de Deus. Você tem que ter teu momento de oração particular. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fechada a porta, ora a teu pai que te vê no secreto, para que em público ele possa te recompensar. Não se alimente da fé dos outros, alimente-se da sua própria fé. É importante procurar a sua autoridade espiritual, sim, para o conselho, para a sabedoria, para o direcionamento, para a cobertura, para a decisão que você for tomar, esteja pautada de acordo com a vontade de Deus. Mas fora isso, o que vai sustentar você é a sua vida com Deus, é a sua intimidade com a palavra de Deus. Quando mais nos expomos à palavra de Deus, mais fortes seremos. Pois a crise, amados, ela não vai parar. É como a onda do mar. Quando vem uma, vem outra, vem outra e vem outra, e ela não para. Oséias, a primeira parte do capítulo 4, versículo 6 diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E este tempo de caos que nós estamos vivendo, não estou falando apenas da pandemia, mas o caos moral em nossa nação, o caos moral no mundo inteiro. Todo mundo desfazendo princípios básicos, princípios e valores da palavra de Deus, distorcendo, pegando a verdade de Deus, transformando em mentira, e a mentira transformando em verdade. Valores invertidos, valores familiares invertidos, valores de nossa sociedade totalmente degradado, totalmente impróprio diante de Deus, tudo para ofender Deus. É impressionante como nos meios de comunicação e como nos meios, digamos assim, das redes sociais, é um absurdo, é uma coisa assim, como a maldade do homem, o que o homem é capaz de criar para o mal. Você vê de tudo: idolatria. Você vê idolatria.
você vê perversão, você vê piadas sujas, você vê piadas zombando de Deus. Por isso eu não posso, diz Salmo capítulo 1, versículo 1 diz: por isso não devo me assentar na roda dos escarnecedores, antes o meu prazer tem que estar na lei do Senhor. Mas tem muitos cristãos que estão ali no mundo e fazem as coisas do mundo, não usam o seu momento de estar com as pessoas do mundo para trazer o seu testemunho. Mas quem o vê, confunde-o como se fosse um deles. Esse tempo de caos que estamos vivendo não é um momento para pensar em diversão, para distrair-nos com futilidades. Amados, é a nossa vida que está em jogo, é a nossa eternidade que devemos preservar, alimentando-nos constantemente da palavra de Deus, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. Escute isso: a palavra de Deus tem tudo o que se requer para vencer uma crise. A palavra de Deus tem tudo para você vencer os momentos de crise. Provérbio 30, versículo 5 diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Quantos querem se refugiar nesse escudo? A palavra de Deus vai salvar a sua vida. Portanto, onde você tem buscado? Onde você tem buscado refúgio para as suas crises? Numa pessoa? Num namorado? Numa namorada? Num relacionamento? No seu esposo? Na sua esposa? Onde você tem buscado? Numa crise como a que nós estamos passando, quando o homem vê a sua impotência, então ali a tendência é buscar a Deus. Escute o que eu vou falar. Enquanto você tem um saldo na sua conta, você se vira, você faz, você decide, você faz tudo e tal. E quando você percebe que a coisa acabou, a coisa está ficando, no lugar de azul, está ficando vermelho, ainda você tenta solucionar aqui, mas quando você chega e vê num ponto que já não dá mais, aí o que você faz? Você busca a Deus. Você busca a Deus, porque você vê a sua impotência, você não consegue mais resolver a sua situação. Portanto, podemos dizer que todas as crises, escute isso, todas as crises capturam a atenção do homem para relacionar-se com Deus, para reunir-se com Deus, para pedir um horário com Deus e dizer: Deus, preciso conversar com o Senhor. A coisa está difícil, a situação está complicada. Quantos estão entendendo, amados? Olha o que diz Oséias capítulo 5, versículo 15. Diz assim: então voltarei. Escute, então voltarei. O profeta Oséias falando ao povo de Israel, pela inspiração do Espírito de Deus, e Deus falando com o seu povo, dizendo: então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam a sua culpa. O que diz Deus? Deus disse: eu não vou atrás, eu vou voltar para o meu trono da graça e vou esperar o filho voltar. Quem é filho, escute, quem é filho sempre vai voltar para casa, sempre vai voltar. O filho pródigo é a prova disso. O pai não foi atrás, o pai ficou em casa. E o filho passou por todo, se divertiu, gastou dissolutamente, fez tudo que ele queria fazer e tal. Mas quando quebrou a cara, o que aconteceu? Ele disse: vou voltar para a casa do meu pai. Voltou quebrado. Mas qual foi a atitude do pai? Tá vendo? Eu te disse, não te disse, seu vagabundo? Não.
Não foi assim que o Pai o recebeu. O Pai estava com os braços abertos. E é assim que Deus está em relação a mim, em relação a você, para estarmos perto do altar do trono da sua graça, para encontrarmos o oportuno socorro para a nossa necessidade. Aleluia, aleluia. Então voltarei a meu lugar até que eles admitam sua culpa. Deus falando com o seu povo Israel. E diz: e eles buscarão a minha face em sua necessidade. Eles me buscarão ansiosamente. Que pena. Eu quando li esse texto, puxa, que pena que somente, né, como a minha esposa fala, e já alguns irmãos já pegaram, com tchá-tchá, né, que a gente vem para Deus. Que pena que quando nós nos vemos impotentes diante da situação, é ali que a gente busca a Deus. Por isso as crises são importantes. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições, porque as aflições são um mecanismo que Deus usa. Deus não faz as crises, mas Deus usa as crises cuja origem é o pecado, cuja origem é humana, onde os demônios usam para matar, furtar e destruir, mas Deus usa para dar vida e dar em abundância. Aleluia. Por isso, amados, esse é o tempo de buscar a Deus em oração, pela conversão dos nossos familiares, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu casamento, queridos, pela sua vida financeira, pela sua empresa, pela sua saúde física, pela sua proteção. É tempo de clamar a Deus. É tempo, o trono da graça está pronto para receber você. Os tempos difíceis passam. Vem um momento, passa. Vem outro momento, passa. Vem outro momento, passa. As crises vêm uma atrás da outra, mas elas vão passar. Mas o homem que teme ao Senhor, ele permanecerá inabalável. Toda crise passará por ele e ele continuará firme. Ele continuará louvando a Deus, servindo a Deus, evangelizando as pessoas, louvando a Deus, adorando a Deus, trazendo seus holocaustos ao altar do Senhor, trazendo seus sacrifícios ao altar do Senhor, e o fogo de Deus queimando sobre a sua vida. Aleluia! Portanto, o que é uma crise? Jó, no versículo 6 ele diz, nós já lemos, diz: pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. Uma crise, queridos, é um evento, é uma situação, é uma circunstância, um problema que afeta a sua vida, como também ao seu ambiente. Quando afeta a sua vida, afeta seu esposo, afeta sua esposa, afeta seus filhos, afeta suas finanças, afeta seu ambiente. Por exemplo, nessa pandemia afetou todos os setores da saúde pública e também da economia mundial. Ou seja, essa crise afetou de uma forma geral todas as pessoas. Quantos daqui, se eu perguntar: você que criou o Covid? Quantos vão dizer: não tenho nada a ver com isso, nós não temos nada a ver com isso? Mas nós fomos afetados. Nós fomos afetados. E para esse tempo precisamos estar alicerçados, fundamentados em Deus, para nos sustentar e passar por esse momento dessa mortandade que nos assusta todos os dias. Mas há um tipo de crise, escute isso, porque é muito importante. Mas há outro tipo de crise que a própria pessoa cria. Muitas crises que eu e você passamos, geralmente nós criamos. Não simplesmente fomos afetados como a causa dessa pandemia, mas nós criamos.
Se chama crise autoimposta. Crise autoimposta. Eu me autocoloco, me autoimposto uma crise, cuja origem está na negligência e no descuido. Negligenciei meu cartão de crédito, arranjei um problema para mim. Negligenciei minha conta corrente, arranjei um problema para mim. Negligenciei no meu casamento, saí da minha aliança, arranjei um baita problema para mim. Me relacionei ilicitamente, em intimidade com a pessoa não casada, e eu não casado, cometimos pecado de imoralidade, arranjamos um problema. Quantos estão entendendo? Ou quando você vai e estoura seu cartão de crédito, o culpado é a empresa do cartão de crédito que liberou você. Porque acontece isso, sabia? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Meu Deus, horário. Mas vamos lá. Por exemplo, muitos atribuem a Deus certos tipos de culpas que a própria pessoa arranjou e joga a fatura para Deus. Eu estou com esse problema porque eu decidi fazer isso e tal e tal. Sim, mas por que você decidiu? Bom, Deus me deu livre-arbítrio, então eu decidi. Jogou a fatura para Deus. Eu fui lá, por quê? Porque o cartão permitiu, ele me deu limite, então fui lá e estourei o limite. O problema é o cartão que me deu limite, não sou eu. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Nós mesmos arranjamos problema para nós mesmos. Autoimposto, um descuido, uma negligência, uma distração. Amados, tem o poder para gerar uma crise e um caos na sua vida. Más decisões, movidos pelas emoções, pelo calor das emoções do momento, pela ira do momento. Mateus 26:41 diz Jesus: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não está falando desta carne, está falando do ciclo do pecado, que quando nós ainda não estávamos nas trevas, nós praticávamos. Então são fruto da carne que se manifesta. E a nossa resposta às crises externas ou internas, escute, isso aqui é muito importante. A nossa resposta, ou seja, o jeito que nós vamos responder, o jeito que nós vamos ter a atitude para enfrentar as crises externas ou internas, dependerá da nossa preparação espiritual. Se eu não me preparei, eu vou passar por momentos bem difíceis. Mas se eu me preparei, o Senhor me renovará, o Senhor me fortalecerá. Eu terei confiança, eu terei um caminho a seguir, eu terei palavra de consolo, eu terei palavra de sabedoria. Pode ser que eu perca uma batalha, uma situação, mas Deus vai me renovar, Deus vai me levantar e vou vencer a guerra. Mas se eu não estiver preparado, não vou ter como enfrentar. Por exemplo, se eu não me alimentar bem, se eu não cuidar da minha saúde, se eu não comer bem alimentos que vão levantar a imunidade no meu corpo físico, eu vou ser alvo fácil da pestilência. Não só da pandemia, mas de qualquer pestilência, de qualquer situação, de qualquer... Porque o vírus ou uma virose se aproveita de um corpo que está enfraquecido. Por isso preciso estar preparados. Como nós podemos nos preparar? Preparar através da oração, preparar através do jejum, expondo-nos a palavra de Deus, congregando-nos, servindo no reino de Deus, semeando na casa de oração, frutificando em toda boa obra, testemunhando do amor de Deus às pessoas. São esses nutrientes que me alimentam, que me fortalecem, no qual eu posso declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que está te fortalecendo? O Senhor. Como? Quando você começa a praticar a sua palavra.
Quando você começa a viver a sua palavra, não ser meramente ouvintes da palavra, mas serem praticantes da palavra. Essa preparação demanda algo muito importante. Escute. Essa preparação demanda algo muito importante. Duas coisas: ouvir e obedecer. Tem muita gente que escuta e é desobediente. Mas precisamos aprender a ouvir para poder obedecer. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Jesus disse que nos últimos tempos seriam como os dias de Noé. Como os dias de Noé. Escute, Mateus 24 diz assim, Jesus falando: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Nós estamos vivendo o tempo onde as pessoas se distraem comendo, onde as pessoas se estão bebendo, onde as pessoas se estão com festas. Há uma distração generalizada no mundo inteiro, queridos. Até que não entrou na arca. Aí eles se deram conta, mas já era tarde. Escute, diz assim: Noé entrou na arca e eles nada perceberam. O arrebatamento vai acontecer e muitos não vão nem perceber que já aconteceu. Inclusive os crentes que não vão subir na primeira leva. Nós já falamos isso no discipulado. E qual é o trabalho meu como pastor desta casa espiritual? Preparar você e eu mesmo me preparar para que juntos no dia do arrebatamento possamos ir todo mundo. Já aluguei um ônibus para a gente ir todo mundo junto. Eu não quero ir sozinho. Eu não quero só eu e minha família. Eu quero ir com minha família espiritual. Por isso, nos desgastamos em oração, em jejum toda semana, buscando o rosto de Deus, buscando a revelação da sua palavra, nos alinhando com nossa autoridade espiritual. Eu não faço o que eu quero aqui nessa igreja, não. Eu presto conta da minha vida, a minha autoridade espiritual. Eu tenho um apóstolo que pastoreia a minha vida, que me disciplina, que me orienta, que me imparte a palavra, que pastoreia a minha vida, que cuida da minha vida, do meu casamento, da minha família, para que eu possa, bem curado, bem restaurado, também cuidar de vocês. E diz: nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. É impressionante, amados. Aqueles dias de Noé, era uma geração de corações endurecidos por causa da distração e da indiferença para com a palavra de Deus. Escute, Noé foi a voz profética de Deus para aquela geração. A Bíblia diz que por 120 anos, escute, por 120 anos Noé pregou a palavra de Deus, e durante 120 anos não teve um convertido. Ninguém se converteu em 120 anos nos dias de Noé. E Noé só entrou na arca com a sua família, com seus filhos, as noras, sua esposa e os animais. É muito triste. Ninguém prestou atenção, não ouviram a palavra de Deus, não se prepararam para o dilúvio. Por ter o coração endurecido, todos foram destruídos,
incrivelmente, em 120 anos, ninguém se converteu. Escute essa frase: a surdez espiritual e a dureza de coração são típicas da última geração antes do arrebatamento. Nós estamos vendo dias de Noé, onde a surdez espiritual é muito grande e a dureza do coração. As pessoas não querem ouvir Deus, zombam de Deus. Nessa noite, o Senhor Jesus quer nos libertar da prisão da surdez espiritual e da dureza de coração, para ouvirmos e aceitarmos a sua voz. Amados, como nunca antes, nesses últimos tempos, tem se levantado duas vozes: a apostólica e a profética. Apostólica, de estabelecer a doutrina sã de Cristo, porque muitos serão enganados por fábulas, por filosofias. Muitos serão enganados pelo anticristo. Por isso que o ministério apostólico é importante para estabelecer fundamentos, doutrina, para você saber como perseverar e como se sustentar para não ser enganado. E a voz profética para apontar a direção a ser seguida. Porque a igreja de Cristo é movimento. Amém, amados? Aleluia. Quero convidar você a ficar em pé. Eu quero ler um texto, Isaías capítulo 35. E eu quero fazer desta palavra uma profecia sobre a sua vida nessa noite. E eu gostaria que você pudesse receber com todo o seu coração. Que antes de nós receber essa palavra, que nesse momento seja o momento de você dizer: essa palavra eu recebo para a minha vida. Senhor, agora eu quero selar esta palavra através do meu dízimo, através da minha oferta, ou através de uma oferta especial, porque eu entendi a palavra do Senhor nessa noite. Pega um envelope que está ali na sua cadeira, por gentileza, coloque a sua oferta. Se você precisa passar o seu cartão, como sempre lá no fundo nós temos. Você que nos assiste pela internet, nós vamos colocar agora na tela o meio como você também pode doar, como pode colaborar. Se você não está podendo vir à igreja, você poderá fazer com uma transação bancária. Faça, não deixe a casa do Senhor desolada. Traga a edificação, coloque as suas sementes para que voltem, retornem até você com a recompensa que Deus tem para aqueles que têm essa revelação, para aqueles que têm este entendimento espiritual. Voluntariamente, ninguém é obrigado. Você que nos visita aqui pela primeira vez nessa noite, fique à vontade. Se você também, Deus tocou seu coração, faça isso em fidelidade, em amor, em reconhecimento de que Deus é Deus também na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos levantar nossos sobres, porque esta palavra tem tudo a ver com a mensagem, mas também com esse momento profético de ofertar a Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos trazer os nossos holocaustos. Quando o povo de Israel ia para Jerusalém, subiam para Jerusalém, eles nunca iam de mãos vazias. Eles sempre levavam cereais ou animais para serem sacrificados como holocausto, como oferta. Naqueles dias eles levavam animais e cereais. Hoje em dia, depois da cruz de Cristo, pela nossa circunstância e pela maneira como nós temos o nosso ganho, nós trazemos nossos dízimos, nossas ofertas. E eu quero dizer algo muito importante para você. Você não está trazendo dinheiro para esse altar. Escute. Você não está trazendo dinheiro para esse altar. Você está depositando a sua vida nesse altar. Isso é um ato profético de você dizer: Senhor, aqui está a minha vida, eu me oferto, e aqui está a representação da minha vida. Recebe minha oferta, recebe meu dízimo, recebe minha semente nesta noite. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, porque nós queremos, Senhor Deus, profetizar nesta noite sobre a vida de cada um dos teus servos. Sabemos que
há grandes situações críticas economicamente falando, mas nós, Senhor, temos visto o suprimento do Senhor na vida de cada um dos filhos desta casa espiritual. Nada tem lhes faltado, não tem faltado alimento à sua mesa, Pai, e sabemos que avançarão ainda mais, porque haverá transferências sobrenaturais pela revelação desta palavra, pela revelação da tua palavra com relação aos nossos holocaustos, que são as nossas ofertas, com relação aos nossos sacrifícios, que é a nossa adoração, que é a nossa oração, a nossa intercessão, as nossas súplicas no altar do Senhor. Por certo, traz a tua recompensa sobre cada um daqueles que com esta revelação estão colocando a sua vida como oferta neste altar chamada casa de oração para todos os povos. Nós abençoamos, Pai, e te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Declaro o poder do sangue de Cristo. Sou curado, sou limpo, sou livre do seu precioso sangue. Declaro o poder do sangue de Cristo. Sou curado, sou limpo, sou livre do seu precioso sangue. Senhor, te damos graças. Jesus, o Senhor Te damos graças. o poder do seu sangue. Te damos graças pelo teu sangue, Senhor. Há poder, Jesus, Há poder, o Senhor há poder, há poder do seu sangue. Ah, sim, Senhor. Há poder, Jesus, o Senhor veio no poder do seu sangue. Aleluia. Levante as suas mãos. Faça esta oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço eu reconheço a Jesus Cristo a Jesus Cristo como Salvador como Salvador e Senhor da minha e vida. Senhor da minha vida. Eu creio que que Jesus Cristo Jesus Cristo é o Filho de Deus é o Filho de e que Deus veio em carne e que vieste em carne para me salvar. para me salvar. Assim como o Senhor Assim como o Senhor perdoou todos os meus pecados, perdoou todos os meus pecados, eu também libero perdão eu também libero perdão para todas as pessoas que para ofendi. todas as pessoas. E eu também peço perdão Eu também peço perdão para todas as pessoas para todas as pessoas que eu pequei contra elas. que eu pequei contra elas. Nessa hora escreve meu nome Nesta hora escreve o meu no nome livro da vida. no livro Derrama da sobre mim derrama sobre mim o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito da o verdade, Espírito da verdade, o Espírito que despertará o Espírito que despertará os olhos do entendimento espiritual, os olhos do entendimento espiritual, para que eu possa andar andar na luz, luz sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de na Deus, revelação do Espírito Santo, na revelação do Espírito para ser Santo, luz para ser no luz meio da escuridão. no meio da escuridão. Em nome do Senhor Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Continue com seus olhos fechados. Você que está na sua casa, continue com seus olhos fechados. Se você puder, levante as suas mãos. Eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida. Receba não só esta ministração desta noite, mas esta palavra como uma conclusão do que nós ministramos. A palavra do Senhor diz assim: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes. E eu declaro sobre a sua vida e libero esta palavra: sejam fortes, não temam, povo de Deus. Seu Deus virá, e virá com vingança, virá com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará de alegria, e as águas irromperão no meio do deserto, e haverão riachos de água viva sobre as tuas sementes. Senhor, nós abençoamos o teu povo nesta noite com esta palavra. Que haja uma revelação, que haja impressão do Espírito Santo de Deus, para que nessa semana eles obtenham não somente vitórias, mas estejam firmados na rocha que é Jesus Cristo.
que possam ser sustentados e possam estar confiados, sabendo que o Senhor pelejará a sua batalha. Nós oramos abençoando o teu povo nesta noite. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês desde agora e para sempre. Amém, Senhor, e amém. Aleluia.